Juízes de Israel 16 e 20. Depois, Atos dos Apóstolos 6, 5 e 8. Enquanto os irmãos procuram, eu queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, ministrando a tua palavra. Sei que não é fácil, mas o Senhor vai falar conosco nesta noite. Amém, irmãos? Livro dos Juízes de Israel 16 e 20. Depois, Atos dos Apóstolos 5 e 8. Glória a Deus, santo é o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Livro dos Juízes de Israel 16 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 5 e 8. Enquanto os irmãos procuram, eu queria dizer ao pastor João que eu procurei uma mensagem falando com Deus, e ele me deu uma palavra, e eu falando com Deus, eu disse: Deus, mas não tem nada de evangelístico nessa palavra. Mas ele sabe, eu falei: mas o Senhor sabe quem estará lá nesta noite? E ele, na verdade, queria falar era isso, porque eu vejo que tem só nós nesta noite, crentes em Cristo Jesus, bons entendedores da palavra de Deus, e já conhecem o caminho do Senhor. É uma palavra mais reflexiva e de alerta para nós nesta noite. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 5. Eu só vou ler uma frase: e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora o versículo de número 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém, irmãos? Antes de você sentar, vamos fazer oração. Mestre, Deus querido, Deus todo-poderoso, eu peço ao Senhor que me ajude nesta noite, Senhor, a ministrar ao teu povo aquilo que o Senhor falou no meu coração alguns dias atrás. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, me ajude, Senhor, nesta noite. Tenha piedade e misericórdia, porque a tua palavra diz: sem ti nada podemos fazer. Eu te agradeço e peço que o Senhor mais uma vez me ajude, em nome de Jesus. Podemos assentar. Diante desse tema que nós temos aqui, Juízes 16 e 20, Atos dos Apóstolos 6 e 5, 6 e 8. A palavra do Senhor, o Deus me deu um tema: a igreja que Deus aprova e a igreja que Deus reprova. Por que nós temos esse tema? Já já você vai entender. Vamos lá. A igreja que Deus reprova está representada, tipificada na pessoa de Sansão. Por quê? Eu já te explico. A igreja que Deus rejeita, reprova. Primeiro, eu preciso fazer uma introdução para que você possa entender o que eu quero dizer nesta noite com essa palavra. Quem era Sansão? A palavra do Senhor diz que tinha um homem chamado Manoá na terra de Zorá. Ele era da tribo de Dan, ou da família de Dan, melhor dizendo, como queira. A palavra do Senhor diz que ele tinha uma mulher, e essa mulher era estéril, irmã Jane. E o anjo do Senhor visitou essa mulher e disse que tu até agora era estéril, mas isso vai mudar. A palavra do Senhor diz que o anjo falou para ela: você conceberá um filho, sobre o qual a cabeça não passará nenhuma navalha. Agora em diante, aparta-te de comer coisa imunda e beber vinho, e tudo que procede da vinha não comerás. Passado-se um tempo, a palavra do Senhor diz que o anjo se foi. A mulher engravidou e teve um filho, e pôs-lhe o nome Sansão. E eu quero dizer nesta noite: se o próprio Deus te prometeu alguma coisa, fique firme. Nem que você vai passar por tribulação, mas você vai alcançar aquilo que ele falou. Se ele falou, está falado, está prometido. Então, vamos lá mais uma vez. A mulher engravida e deu à luz a um filho. A palavra do Senhor diz, e ela chamou a ele de Sansão. E a palavra do Senhor diz que o Senhor abençoou a Sansão. E o tempo passa, o menino cresce. Ele já era um garotão como o irmão Oséias, só que ele tinha um diferencial. Ele tinha uma vasta cabeleira e o seu cabelo 7 tranças. E significava 7 tranças, os 7 nomes de Deus em hebraico, como Elohim, Elion, El Shaddai, Adonai, entre outros nomes que o Senhor tem. Então, ele era um homem que tinha profunda intimidade com o Senhor, não é verdade? Era um homem cheio de força, cheio de poder, e pegava o portão com mais de 1000 quilos, colocava nas costas e saía andando. Um homem que rasgava um leão de cima a baixo, como se rasga um moldeiro no cutelo. Um homem cheio de força, de autoridade, que nem as próprias cordas podiam segurá-lo quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele.
E a palavra do Senhor nos diz, nos afirma e nos garante que o Espírito do Senhor começou a impelir a Sansão. Só que temos uma observação a fazer. Durante a trajetória de vida de Sansão, ele começa a se desviar dos propósitos e dos planos divinos para a sua vida. Começa a não mais dar ouvidos à palavra de Deus, nem ao teu espírito, se achando autossuficiente, porque achava ele que a tua força era dele mesmo, e não era, era do Espírito do Senhor. Então eu quero dizer nesta noite com essa palavra, sempre fique em alerta e ouça o Espírito do Senhor na tua vida. Vamos lá, a palavra do Senhor nos diz ainda que Sansão, ele tinha essa força tremenda, só que a partir do momento que ele começa a se desviar dos planos e do propósito divino, ele se acha autossuficiente. E a palavra nos diz, ele teve esses atos e consequências próprias de Sansão tiveram consequências muito devastadoras para a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que ele foi enganado, traído, envergonhado, constrangido por Dalila. Os filisteus vieram sobre ele, furaram os seus olhos, lhe amarraram e levaram para o cárcere, para voltar no moinho, tiraram o animal que rolava uma pedra gigantesca e colocaram Sansão. E os historiadores dizem que ele ficaram ali 13 anos rodando o moinho para os filisteus. Eu penso que neste momento que ele fez essas coisas, ele se arrependeu de ter deixado de ouvir a voz do Senhor, porque ele sabia, ele era para ser um campeão de Deus, irmã Rose, mas tão desobediente que ele foi, que acabou naquela situação que ele se encontrou. No final da sua vida, ele derrubou o templo, caiu, morreu dentro dos escombros. A palavra diz que ele morreu, na sua morte ele matou mais do que sua vida, mas o fim dele foi trágico. Ele era para ser um cara campeão, morrer numa boa e idosa velhice, só que ele desobedeceu a palavra do Senhor. Primeira coisa, primeira representação da igreja que Deus reprova: não dá ouvidos ao Espírito de Deus. No começo, as igrejas que você pode observar, todo mundo lembra com saudosa lembrança, dizendo que no começo as igrejas eram direcionadas, impelidas, direcionadas pelo Espírito do Senhor. Só que com o passar do tempo, as coisas mudam, evoluem. E por incrível que pareça, mais infelizmente que possa ser, as igrejas que Deus reprova é o retrato de algumas igrejas da atualidade. Se você for olhar bem, muitas igrejas têm se desviado dos planos e dos propósitos divinos, tornando-se uma igreja apóstata, sem fé, sem obras e sem frutos. Porque isso você me pergunta, não está dando mais ouvido ao Espírito do Senhor. O Senhor não tem liberdade de operar no teu meio. Não está mais aquela coisa que o Senhor falava antigamente, e as pessoas temiam e tremiam diante do Senhor. A primeira representação da igreja que Deus reprova: não dá mais ouvido ao Espírito do Senhor. Segunda coisa, você vai observar na palavra, no Juízes capítulo de número 14, que Sansão desce a uma cidade chamada Tina, e lá ele vê uma mulher das filhas dos filisteus, e ele se apaixona, gosta dela ao olhar, e ele vai a seu pai e diz: vi uma menina das filhas dos filisteus, e eu me agradei dela. E seu pai logo repreende, dá uma bronca dele, dizendo: não há entre nós, filha do nosso povo, agradáveis aos teus olhos, para você buscar a filha dos expulsivos, que não temem a Deus. Ele disse assim: tomo esta, porque desta só me agrada. Não obedeceu aos teus pais. Com essa atitude de Sansão, ele desobedece e infringe pelo menos 3 regras da palavra do Senhor. Primeiro, ele desobedece aos teus pais, porque o livro do Êxodo diz que honra o teu pai e a tua mãe, no capítulo número 20, para que tudo te vá bem e tenha longo dia na face da terra do Senhor vai te dar, passar a possuir. Segunda coisa que Sansão desobedece, em Deuteronômio, capítulo de número 7, o Senhor disse: Moisés, escreve alguma coisa para o povo de Israel, para deixar ele embora na lei. E ele disse: fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu diga ao teu povo nesta noite? E o profeta Moisés diz, o Senhor fala a Moisés desse jeito: fala aos filhos de Israel que eles não se aparentem com o povo das nações que eles passaram a possuir. E Moisés pergunta: por que, Senhor? Porque esse povo serve a Deus pagãos. E se meu povo de Israel se misturar com eles, se aparentar com eles, eles vão fazer o meu povo se desviar de mim e não vai mais dar ouvido à minha palavra. Então, Sansão, a primeira coisa que ele faz, quando ele vê uma pessoa das filhas dos incircuncisos, ele vai lá e casa-se com ela, desobedeceu a palavra. Terceira coisa que o Sansão desobedece na palavra de Deus. Terceira desobediência de Sansão. Números capítulo de número 6 diz que, você está lembrado que no início eu disse que Sansão era nazireu de Deus, ou seja, santo e separado. E o nazireu tinha uma lei que ele não podia tocar em nada que era morto, nem animal, nem gente, nem qualquer coisa que tivesse morto.
Se eu fosse o nazireu de Deus, e alguém passasse mal e morresse perto de mim, eu não poderia tocá-lo, porque Deus me proibia. Eu tinha que caçar ajuda e pedir a alguém que ajudasse. Mas o que Sansão fez? Quando ele desceu para a cidade de Tima, ele viu um leão que veio ao teu encontro bramando. O que ele fez? Com tamanha força, o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele rasgou o leão de cima a baixo. E ele foi para a cidade de Tima, lá tomou a sua mulher e voltou para a terra de Canaã. Só que, voltando ele para as bodas, ele apartou-se do caminho dos seus pais, e chegando lá ele viu o leão, e aconteceu um fato inusitado, irmãos. Lá, na carcaça do leão, tinha abelhas com mel, e ele tomou do favo do mel, tocou no corpo do leão que estava morto, e pior, e ainda deu aos seus pais. Segunda coisa da igreja que Deus reprova. Primeiro, ela é soberba, porque não obedece a palavra de Deus, desrespeita a palavra e não observa os conselhos do Senhor, não dá mais ouvidos. Mesmo que alguém diz, você está desobedecendo a palavra, não é assim, ele não dá ouvido. A igreja que Deus reprova é soberba. Segunda coisa da igreja que Deus reprova é arrogante, desobedece a palavra, desrespeita os pais e os pastores que ensinam a doutrina e a pura palavra de Deus, a doutrina da santidade. Se você falar para isso, para a igreja que Deus reprova, eles vão dizer que é coisa do passado. Tem feito da casa de Deus boate gospel, festinha gospel, essas coisas, carnaval gospel. Isso o Senhor tem reprovado, tem repugnado. O Senhor está decepcionado com essas igrejas. Terceira coisa da igreja que Deus reprova é prepotente. Prepotente por quê? Porque se acha autossuficiente de Deus e não aceita as correções do nosso Pai. E a palavra diz que se nós não aceitarmos a correção do nosso Pai, nós somos bastardos e não filhos dele. Se tem alguém que hoje é filho do Pai, está aceitando essa correção nesta noite. Terceira coisa da igreja que Deus reprova. A igreja que Deus reprova, ela fala mal do seu próximo, difama. A língua dela parece que tem algo na queixada, algo no maxilar que não deixa a língua presa dentro da boca. Fala mal dos irmãos, fala mal dos pastores, fala mal de todo mundo. Para ele nada está bom, nada satisfaz ele. E a palavra nos diz que se você falar de santidade para ele, é a mesma coisa de nada. Mas a palavra do Senhor nos garante no livro de Hebreus 12 e 14: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando a palavra fala ninguém, é ninguém. Não tem ninguém mais importante ou mais sábio ou mais poderoso no mundo que pode ver a Deus sem a santidade que Ele requer de nós. E quando eu falo de igreja, quando eu falo da igreja que Deus reprova, eu não estou falando de templo, de portas e janelas. Eu estou falando de eu e você, somos nós, a igreja do Senhor. Fica bem atento a essa palavra. E eu quero dizer mais. A última coisa da igreja, a última coisa que Deus reprova na igreja, que Ele não está se agradando dela: não verá o arrebatamento do Senhor. Agora você me pergunta por quê que a igreja do Senhor, dessa igreja, não verá o arrebatamento. Sabe por quê? Sansão era um homem cheio do poder de Deus, só que ao longo da trajetória dele, ele foi se desviando dos planos e propósitos divinos e foi dormir no colo de Dalila, que representa o inimigo. A igreja que Deus reprova não verá o arrebatamento. Sabe por quê? Está dormindo no colo do inimigo, não está mais esperta, não está mais vigiando, não está mais orando. E a palavra do Senhor diz que Dalila fez Sansão dormir e chamou o homem e raspou os seus cabelos. E é aquilo que eu li, irmã Alice, porque quando ela falou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, e eu sairei como das outras vezes. Só que ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sabe por que a igreja que Deus reprova não participará do arrebatamento? Porque o Senhor já se retirou dela e ela não sabe. Está pensando que está tudo bem. E quando o arrebatamento se der, ela vai ficar surpresa, porque estava na casa do Senhor, mas não estava obedecendo a palavra. E a palavra do Senhor diz que no dia do juízo as pessoas se apresentarão diante de Deus e dirão: Mestre, nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome não fizemos maravilhas. E o Senhor diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não terá parte no arrebatamento a igreja que Deus reprova. Essa coisa é triste, meus irmãos. Se você está na igreja pensando, só sentando no banco e ouvindo as palavras do Senhor e não as praticando, você está cometendo um grave delito diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz: não sejais ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra de Deus. Então, a igreja que Deus reprova não participará do arrebatamento, porque não tem parte com Deus, não tem comunhão com Deus, é irreconciliável
fala mal dos irmãos e não obedece a palavra de Deus. Agora, meus irmãos, tudo isso tem muito mais características da igreja que Deus reprova, mas eu também quero falar da igreja que Deus aprova. Essa é boa de falar e é interessante para nós aprender nesta noite. A igreja que Deus aprova foi a palavra que eu li de Estevão, cheio de fé, cheio de obras, cheio do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa da igreja que Deus se agrada é cheia do Espírito Santo. Você pode ter a liberdade nesta noite de adorar o nome dele. Ele está no nosso meio e falou o nosso coração. Eu estou aqui juntamente com vocês para aprender nesta noite. Então, a primeira característica da igreja que Deus aprova é cheia do Espírito Santo de Deus. Segunda coisa da igreja que Deus aprova é cheia do Espírito Santo. Por ele é conduzida, por ele é guiada, por ele é direcionada. Cristo é o seu cabeça e também o seu Senhor, porque a palavra diz que Cristo é o cabeça da igreja. Então, se nós estamos direcionados por Deus, ligados na cabeça que é Cristo Jesus, nós estamos no bom caminho. Eu afirmo para vocês nesta noite. Segunda coisa da igreja que Deus se agrada, ela é como o próprio Estevão, Paulo, Filipe e Pedro. Por que você me diz por que ela é igual a isso? Porque se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo número 1 ao número 28, você vai ver que a igreja toda era direcionada pelo Espírito do Senhor. Quando eles queriam fazer algo, quando eles tinham algo em mente, ele orava e a palavra do Senhor diz que entendia pelo Espírito que Deus queria fazer isso, entendia por aquilo que o Espírito Santo falava na mente das pessoas. Então a igreja que Deus se agrada é direcionada, guiada e direcionada pelo Espírito do Senhor. Agora você me pergunta por que ela é tipificada na pessoa de Paulo, de Estevão, de Filipe e entre outros que estão escritos no livro do Atos dos Apóstolos. Eu já te explico. No capítulo de número 11 do livro de Atos dos Apóstolos, disse que tinha um homem chamado Cornélio, homem temente, varão temente a Deus, que dava esmola às pessoas, e ele estando a reparar um dia, veio um anjo e se apresentou diante dele e disse: Cornélio, as tuas esmolas e a tua oração fizeram memória diante de Deus. Manda, pois, chamar a Pedro, que está numa cidade chamada Jope, numa casa à beira do mar, com um certo Simão, chamado Curtidor. Então, o próprio Cornélio chama 3 pessoas e um centurião da sua guarda, porque ele era da guarda italiana, irmã Rosa. E ele chama 3 pessoas e manda chamar a Pedro. As pessoas descem, chegam lá na casa de Pedro. Antes que elas cheguem à casa de Pedro, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. E quando ele orava, ele teve fome. Só que ele não quis comer, pediu alguém para preparar essa comida para ele. Só que antes que ele fosse comer, veio uma visão e ele observava que vinha desde o céu um vaso como um pano, e ele tocava desde o chão, e uma voz que dizia: levanta-te, dispõe, mata e come. E ele, de maneira nenhuma, Senhor, porque nunca coloquei jamais na minha boca coisa imunda. E ele, a palavra torna a dizer com ele: levanta-te, dispõe, mata e come. E aí a palavra diz assim: de maneira nenhuma comerei coisa imunda. Mas o Senhor falou: não torna comum ou impuro aquilo que santificou Deus. Então, antes que ele acabou de ver, estava imaginando que seria aquela visão cheia dos 3 homens pedindo, procurando por Pedro. E o Espírito Santo falou ao ouvido de Pedro: dispõe-te e desce com ele, em nada duvidando, porque eu os enviei. Está observando bem, porque a igreja que Deus na prova representava na pessoa de Pedro, porque ele ouvia e dava ouvido à voz do Senhor e obedecia, porque o Espírito falava no teu ouvido. E ele desceu a cidade. Chegando lá, Cornélio reuniu os amigos, a parentela toda, tios, primos, avós, os amigos mais chegados. E quando Pedro chegou na casa, ele disse: imediatamente mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos aqui reunidos diante de Deus para ouvir aquilo que te é mandado através de Deus. E todos estavam sentados, e Pedro começa a falar com eloquência segundo o Espírito de Deus, desde o batismo do Senhor pelo João Batista até chegar à tua morte e ressurreição. E na verdade ele disse que tudo aquilo que santificou eram os homens que eram gentios, que Deus tinha mandado a palavra. E Pedro, com muita eloquência, começa a falar, pelo Espírito do Senhor começa a agir, e caiu um Pentecoste naquele lugar, e todos foram batizados com o Espírito do Senhor naquele dia. Então eu observo nessa palavra: se você der ouvido à voz do Senhor nosso Deus, Ele fará grandes maravilhas através de ti. Só que porém, você tem que ouvir a voz do Espírito de Deus e obedecer a tua palavra. E Pedro diz: não se pode negar o batismo aquele que também já recebeu o Espírito, assim como nós. E todos foram batizados, e todos magnificaram e glorificaram a Deus em línguas estranhas.
E você nesta noite pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele é Deus Todo-Poderoso e está no nosso meio o Espírito dele. E tem mais uma representação, mais uma característica da igreja que Deus se agrada. Qual é essa característica? O Senhor nosso Deus fala a Isaías, eu quero tipificar, eu quero representar, eu quero deixar uma característica da igreja que eu me agrado. E Isaías de pronto dispõe, Senhor, fala o que o seu servo ouve. E o Senhor começa a trabalhar na mente de Isaías. Isaías começa a profetizar dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos de coração, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e a abertura de cadeias aos que estão presos. Primeira coisa, se você não entendeu, eu explico. A igreja do Senhor tem o Espírito do Senhor sobre ela. Segunda coisa, tem unção, porque a palavra do Senhor não pode ser pregada sem unção. E a igreja do Senhor tem a unção. Terceira coisa, que da característica da igreja que Deus se agrada, ela prega a verdadeira palavra de Deus. A boa palavra do Senhor anuncia o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança de nosso Deus e liberdade aos tristes de coração através da tua pura e santa palavra. Terceira coisa da igreja é que o próprio Deus se agrada. Ela é como Samuel. Aí você pergunta por que ela é representada na pessoa de Samuel. Porque a palavra do Senhor nos diz que o pequeno Samuel crescia diante de Eli. Em tempos de corrupção espiritual, Samuel crescia diante de Eli e não repreendeu os seus filhos porque traziam maldição, afronta e desobedeciam a palavra de Deus dentro do templo. E Samuel não repreendeu os seus filhos. Mas a palavra do Senhor nos diz que Samuel crescia diante de Eli. E chegado em certo momento, na altura do capítulo de número 3, a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor e as visões eram muito raras naquele dia. Só que o Senhor olhou para Samuel e viu nele o interesse, a dedicação e a fidelidade. Um servo fiel, resignado, que obedecia a palavra do Senhor em tudo. Então o Senhor desce em visão a Samuel de noite e diz: Samuel, Samuel, e chamou ele por 3 vezes. E por 3 vezes ele foi ao pé de Eli: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Só que Eli entendeu que o Senhor chamava a Samuel e disse: da próxima vez que alguém te chamar, essa voz tornar a chamar, você diz: fala que o teu servo ouve. Então a palavra do Senhor diz que ele voltou a deitar e Deus tornou a chamar ele. E ele diz: fala que o teu servo ouve. E ele trabalha na mente de Samuel e diz que ia fazer grandes coisas em Israel, que aquelas pessoas que ouvissem lhe tirariam as orelhas. Então a palavra do Senhor diz que pela manhã ele acorda e relata a visão a Eli sob o preço de que ele não queria contar, mas ele disse: faça Deus outro tanto a você se você não me contar aquilo que o Senhor falou nesta noite. Então ele relata tudo, e desde então diz que o Senhor o abençoou. Sabe por que o Senhor abençoou, irmão Jânio? Porque ele ouvia a palavra de Deus e dava ouvido ao Espírito do Senhor. Só que tem mais ainda. Por que a igreja que Deus se agrada é representada na pessoa de Samuel? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor o abençoou e o Senhor era com ele, e que toda palavra que ele falou não deixou o Senhor cair por terra, nenhuma sequer palavra que Samuel falava, o Senhor deixou falar. Sabe por quê? Porque ele ouvia a palavra de Deus e dava ouvido ao Espírito do Senhor. Terceira coisa da igreja que Deus se agrada, ela é como os recabitas. Por que você diz que a igreja do Senhor se agrada é como os recabitas? Porque na tribo de Israel tinha uma família chamada família de Recabe, e o Senhor falou a Jeremias dizendo: Jeremias, eu quero te provar que em Israel ainda tem servos tementes e fiel a mim. Jeremias pode ter falado: como, Senhor, se o povo todo está afastado e desviado de ti? E o Senhor diz a ele: vai que logo eu te mostrarei. Vai à casa dos recabitas, chama todos eles, leva à casa do Senhor, coloca vinho sobre as taças e dá a eles a beber. E Jeremias não foi rebelde à palavra do Senhor, deu ouvido, chamou os recabitas, trouxe-os à casa do Senhor, colocou vinho nas taças e falou: bebe. E os recabitas disseram: que é isto que nos fizeste, ó Jeremias? Porque os filhos de Jonadab, filho de Recabe, têm o mandamento que o nosso pai Jonadab nos deu, que os recabitas jamais beberiam vinho, jamais construiriam casa, jamais plantariam vinho, nem lançariam semente, nem coisa desta semelhança não faria. E nós nos obedecemos em tudo quanto ele nos diz, desde o dia de nosso pai Jonadab, filho de Recabe, até o dia de hoje. Nem nós, nem nossos filhos, nem nossas filhas bebemos vinho. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias e disse: assim como os filhos de
obedeceram a palavra do seu pai Jonadab, assim o povo de Israel não me obedece. De dia eu tenho clamado, madrugando, de noite falando, e eles não têm me ouvido. Tenho enviado meus profetas falando de dia, madrugando, falando, e eles não me ouvem. Assim diz o Senhor: tirarei de Israel toda a maldição, e todos que desobedecem à palavra de Deus. E aos filhos de Jonadab, fala a eles, profetiza algo de bênção na vida deles. Então a palavra é assim diz o Senhor, diz Jeremias para os recabitas: jamais te faltará varão que assista diante de Deus. Então o que ele está querendo dizer com isso? Que a palavra do Senhor, enquanto ela é obedecida, falada, sempre haverá um servo fiel e temente que obedecerá a palavra de Deus. Seja onde for, seja nesse tempo de corrupção espiritual, como é o dias atuais, de muitas igrejas que nós vemos por aí, coisas terríveis acontecendo, mas sempre tem aquele que ouve e obedece, pratica a palavra de Deus. Eu quero ainda finalizar a terceira característica da igreja que Deus se agrada. A terceira característica da igreja que Deus se agrada: ela ora, ela busca, ela se santifica. Cada dia mais ela busca a presença do Senhor, se santifica na tua presença. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que, Paulo diz que o mesmo Senhor virá, aquele Deus que estava aqui na terra, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e subiu ao céu, ele virá. Paulo dizendo que o mesmo Senhor virá com voz de arcanjo, trombeta de Deus e com alarido. E ele está querendo dizer que se nós estivermos espertos, sempre santificando, sempre orando, sempre buscando a presença do Senhor, nós poderemos ouvir ao tocar da trombeta. E quando todos estarão despercebidos, nós subiremos a encontrar junto do Senhor nos ares, e com Ele estarei para sempre. Quem crê nessa palavra pode dizer amém. Sabe por quê? Que eu digo que a igreja que Deus se agrada participa do arrebatamento? Porque ela tem profunda comunhão com Deus. Ela não se esqueceu dos princípios, nem desobedece a palavra. Ela está sempre de contínuo observando e praticando a palavra. Porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurado o varão que ouve e pratica essas palavras. Porque eu acelero ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e ventaram, sopraram os ventos, e deram rios, se encheram e deram contra ela, mas não caiu. Agora você pergunta por que ela não caiu? Porque estava firmado na palavra de Deus. E se nós estivermos observando sempre a palavra de Deus, nós estaremos sempre em comunhão com Ele, sempre obedecendo a voz do Espírito. Nós ouviremos a trombeta que Deus tocar, estaremos com Ele no ar, nos ares. Eu quero nesta noite agradecer a todos que se fizeram presente. A palavra sempre, eu questionei mesmo a Deus, dizendo: Deus, essa palavra não tem nada de evangelismo, mas Ele sabia quem estaria aqui nesta noite. Estamos só nós, bons conhecedores da palavra de Deus, e eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.